Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional protagonizou mais um vexame no ano de 2023. Derrota por 2-0 contra o Atlético Paranaense com um time misto em pleno estádio Beira-Rio, muitas vaias do torcedor e muita contestação ao trabalho do técnico Mano Menezes e também do departamento de futebol. Nesse vídeo a gente vai trazer as justificativas do técnico colorado, inclusive aliadas ao que aconteceu hoje à tarde, tomou conta do noticiário nacional e que também envolve o meia do Internacional, Maurício, que teve que ficar de fora da partida por uma precaução no Internacional envolvendo o escândalo, envolvendo também, claro, casas de apostas e jogadores que ilicitamente acabaram participando desse caos. Pedro Henrique saiu em defesa do Maurício. Quem também falou foi o vice de futebol Felipe Becker, dizendo que o ambiente está horrível. A gente traz mais detalhes na sequência nesse vídeo. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro conteúdo do canal. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. KTO.com, tu aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet para dar uma brincada com moderação lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, não é novidade mais pra ninguém tudo que aconteceu durante a tarde. O nome do meia do Internacional, Maurício, jogador de 21 anos, que tinha uma ideia também, e tem uma ideia aí, e uma tendência de venda ainda nessa temporada, entre meio e final do ano. É um jogador muito bem quisto pelo torcedor do Internacional, mas que pegou todo mundo de surpresa por conta do seu nome estar envolvido dentro da operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiânia, que envolve atletas que participaram aí desse escândalo envolvendo casas de aposta. E o nome do Maurício estava em uma das listas e foi um nome dentro das conversas que acabaram vazadas hoje desses criminosos que participavam dessa operação. Bom, tendo o nome citado, e aí a gente deixa claro aqui que ele não está sendo investigado ainda, que não há uma denúncia envolvendo o nome do Maurício, mas foi um nome citado. Todas as informações giravam em torno disso mesmo, tendo o jogo do Internacional além à noite contra o Atlético Paranaense, que a gente vai falar disso na sequência. E por conta de uma precaução, o Internacional preferiu preservar o Maurício, preservar a imagem do jogador. E eu até conversando com algumas pessoas aqui no bastidor do Beira-Rio, ouvi de que o Maurício não estava abatido, mas ele estava sem foco para o jogo contra o Atlético Paranaense. Estava triste, porém não estava abatido. E eu até vou falar de abatimento na sequência nesse vídeo por aqui, tá? O Internacional jogou, acabou perdendo por 2-0 contra um time misto, um misto quente, é verdade, do Atlético Paranaense, que também tem uma sequência grande como a do Internacional de muitas partidas no mês de maio, entre Copa do Brasil, entre Libertadores e também Campeonato Brasileiro. E o Inter teve que fazer essa modificação principalmente em razão da saída do Maurício por conta dessa condição extra-campo. E o Mano preferiu não preservar o time como a gente estava imaginando. E após a partida e a derrota do Internacional, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva e falou que o Inter tem que ouvir o que ouviu do seu torcedor em relação a críticas, cobranças e vaias, e que o torcedor está coberto de razão. Ele até disse que, na medida que as coisas começam a se repetir e que a gente vai agravando essa questão da produção da equipe e essas coisas vão se repetindo, o torcedor vai se incomodando e que o torcedor está vendo isso. Ele até disse que, em relação à partida, ele viu um bom primeiro tempo do Internacional em relação à produção, por mais que o Inter tenha perdido muitas oportunidades. Teve a bola de cabeça do Luiz Adriano na trave, tiveram outras oportunidades com o Pedro Henrique, principalmente, que ia variando, saindo do lado, jogando também, por vezes, como centroavante, mas que as questões que já foram apontadas pelo Mano em outros momentos, e é um diagnóstico que o Inter já tem há mais tempo, estão se repetindo. E isso vem fazendo com que o Inter não obtenha o resultado dentro de campo. O Mano até fez questão de dizer que não estava tentando justificar as dificuldades que o Inter vem tendo. E ele sabia, e ele até disse, nós sabíamos que a gente ia passar por essa dificuldade, também em relação ao calendário e ao cansaço. E ele falou que o grupo poderia estar dando uma resposta melhor para essas dificuldades que já se sabia internamente que o Inter passaria. E o Mano citou, inclusive, que ele é o responsável pelo que está acontecendo. E que se alguém, porventura, pensou que ele não estava assumindo essa responsabilidade e essa culpa, ele disse, não, eu estou assumindo essa culpa e estou assumindo essa responsabilidade e sabe que as coisas não estão funcionando. E ele disse, quando as coisas não estão funcionando, o principal culpado é o treinador e isso é natural. E ele até citou que as outras questões são do ambiente interno e que ele não estaria. E ele disse, os jogadores estão entendendo o que eu estou pedindo, que não há uma dificuldade de aceitação às críticas e ao que está acontecendo, mas sim uma dificuldade na execução. O problema não é na construção, o problema é na execução, e isso foi claro principalmente no primeiro tempo hoje aqui no Beira-Rio.
Ele disse que precisa ter frieza e experiência para passar principalmente por esse momento. Ele disse que desde que surgiu a questão envolvendo a possibilidade de preservação, um calendário longo do Internacional, a ideia era preservar. Porém, o Inter não estava se ajudando a preservar esses atletas. E ele explicou, a partir do momento que o Inter empata e não vence em casa contra o Nacional, ele não tem como preservar jogadores contra o São Paulo. A partir do momento que ele perde para o São Paulo, jogando da forma que jogou no último domingo, ele não tem como preservar depois contra o Atlético Paranaense. Assim como, se ele perde para o Atlético Paranaense jogando em casa, perde a oportunidade de fazer 3 pontos em casa no Campeonato Brasileiro, contra um time que veio com uma equipe mista, preservando atletas, ele não tem como preservar no sábado, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. O Inter deve ir, quem sabe, com força total para essa partida, tá? Por fim, eu quero aqui acrescentar do que o Mano falou sobre a questão de se reforçar atrás, algo que ele já tinha falado em outras oportunidades, e a possibilidade de, quem sabe, a entrada de mais um volante no time do Internacional. Ele disse, a ideia não era botar mais um volante, e sim se resguardar. E aí na forma com que estava jogando com os mesmos atletas. O Mano fez questão de frisar essa situação e até teve uma explicação também, para eu deixar claro aqui, em relação ao Maurício. O Mano falou sobre a preservação e disse a ideia seria uma titularidade do Maurício e uma titularidade na vaga do Luiz Adriano. O Inter ia com Wanderson, Maurício, Alan Patrick e na frente o Pedro Henrique como esse falso 9. Quem também falou aqui no Beira-Rio, na zona mista, foi o Pedro Henrique. Ele falou que sabe que o time pode dar mais, pode render mais e que precisa corrigir os erros, mesmo com essa maratona de partidas que terá no mês de maio. Ele até citou, todas as equipes jogam essa maratona, a mesma que a gente está enfrentando. E a questão não é só o desgaste dessa maratona e é confiança. E a confiança te ajuda a fazer coisas acontecerem. E que essas coisas não estão acontecendo por conta dessa confiança. Ele até citou que falta de oportunidade na cara do goleiro, de criar oportunidades, não é o grande problema. E ele saiu em defesa do Maurício também, tá? Assim como o Inter saiu na nota que divulgou um pouco antes do início da partida, de que o Maurício comprovou que sim, ele recebeu a proposta, e a gente trouxe à tarde até na Rádio Bandeirantes, que teve a confirmação, teve uma proposta para o Maurício participar desse esquema, e ele acabou recusando. Eu conversei com pessoas também aqui no bastidor que falaram, olha, a gente viu os prints são claros, ele recebe a oferta e ele faz a recusa na hora. E o Pedro Henrique também disse que viu esses prints e que, de fato, houve uma recusa do Maurício. E ele até citou a mesma coisa que eu ouvi no bastidor, que a precaução do Inter de não colocar o Maurício era principalmente por conta do foco do atleta. Depois desse vexame do Internacional, mais um na temporada, essa derrota em casa por 2-0, sendo dominado pelo Atlético Paranaense, principalmente na segunda etapa, o vice-futebol do Internacional, o Felipe Becker, também falou. Disse que há uma oscilação de tempo para tempo e que ele viu isso hoje e que agora o Inter tem 4 jogos fora de casa, Atlético Mineiro pelo Brasileirão, América Mineiro pela Copa do Brasil, Grêmio pelo Brasileirão e Metropolitanos pela Libertadores, para tentar virar novamente essa chave que já tinha sido dito em outro momento que tinha sido virado. Eu até questionei o Felipe Becker, o que sustenta o trabalho do Mano hoje em Porto Alegre? Ele disse, o Mano é nosso treinador, eu não vou apontar dedo, temos a nossa análise interna e eu confio no Mano porque ele vai reverter essa situação. E ele disse, direcionado ao torcedor, que ele tem que pedir desculpa para o torcedor e que ele tem razão, e que isso será internamente resolvido, e que ele acredita muito na capacidade do técnico Mano Menezes, e também citou alguns jogos que o Inter foi bem no primeiro tempo contra o Nacional, no jogo contra o Flamengo, e que isso faz ele ter convicção e confiança no trabalho do técnico Mano Menezes. Ele até citou que tem jogadores, sim, que estão tendo altos e baixos e que estão tendo algumas individualidades que não estão rendendo. E aí ele até cita, no final, mais atitude e entrega dos jogadores. Eu achei bem forte isso que falou o vice de futebol Felipe Becker. E sobre ambiente, o que estava acontecendo no vestiário depois da partida, ele citou, depois de perder um jogo desses, o ambiente não pode ser bom. Se estivesse bom, eu estaria preocupado. Eu tô furioso, o presidente tá furioso e o Mano tá furioso. Tá todo mundo indignado. Não tem problema com salário nenhum. Tem o direito de imagem aquele mês que a gente renegociou lá no ano passado. O ambiente hoje é horrível, mas vai melhorar. Isso foi dito pelo vice de futebol Felipe Becker aqui na zona mista do Beira-Rio. O que tu tá achando dessa situação e esse momento que o Inter tá vivendo? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima.